De volta com Dito e Feito ao vivo em cores para todo o Brasil e América do Sul pela Rede América TV, a TV da família. Olha a hora, meu senhor, olha a hora, minha senhora, olha a hora, meu telespectador, 3h25 desta tarde de quarta-feira, dia 5 de abril de 2023. A temperatura no momento aqui em Pinheiro, São Paulo, é de 22 graus, a mínima prevista para hoje de 16, é verdade, 16 graus, friozinho bom para você tomar um vinho, saborear um creme, um consomê, enfim, para você ficar ao lado das pessoas que você ama, viu? Bom, o meu convidado, ele é formado em medicina pela Universidade de Santo Amaro, em 2004, é especialista em clínica médica pela Sociedade Brasileira de Clínica Médica e em geriatria pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, com experiência no atendimento médico ambulatorial, prevenção e tratamento de doenças e no cuidado de pacientes de alta complexidade e crônicos, pós-graduado em cuidados paliativos na Argentina, em parceria com a Universidade de Oxford, e atualização em geriatria pela Harvard Medical School. Eu estou falando do médico geriatra Dr. Sérgio Augusto Ramos. Dr. Sérgio, muito me honra, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado pelo convite, fiquei muito feliz quando convidado e ainda mais sobre o tema que a gente vai conversar, que eu acho bastante importante. Com certeza, e hoje a gente vai falar sobre memória e demência na terceira idade. Quando a gente fala de memória e demência, doutor Sérgio, hoje no speech do programa eu comentei justamente isso, né? As pessoas confundem a demência muitas vezes, né, e a falta de memória com Alzheimer, e não tem nada a ver, né? Eu queria que o doutor explicasse melhor isso, como que a gente pode compreender a falta de memória, né, sobretudo a demência na terceira idade. Isso é uma diferença bastante importante, porque assim, quando nós envelhecemos, nosso corpo envelhece, da mesma forma que o cérebro também. Sim. E o complicado é que a tendência, na maior parte dos idosos, é que eles, em grande parte, podem ficar mais hipoativos, às vezes podem haver até um tipo de isolamento social, e, consequentemente, pela falta de estímulo do cérebro, ele pode começar a ter alguns problemas de memória, mas que nós podemos considerar como normais do envelhecimento. Diferente da doença de Alzheimer, que é uma doença, né, como o próprio nome diz, e uma diferença bastante importante também é que, no caso da demência de Alzheimer, a memória começa a prejudicar as suas atividades do dia a dia, diferente de quando você tem só um problema de memória, às vezes associada a uma desatenção, em que são coisas peculiares e que acabam não atrapalhando de nenhuma forma o seu dia a dia, ou às vezes no trabalho de quem trabalha. A demência não faz parte desse processo de envelhecimento natural, né? Eu acho que isso que é importante a gente dizer para quem está em casa também. Com certeza. O corpo envelhece, acontecem situações normais do envelhecimento, mas a gente tem que saber diferenciar o que é normal e o que é doença, né? No caso da demência, demência de Alzheimer, dentre outras formas de demência, não é considerado normal e a gente precisa atuar para tentar evitar que ela possa evoluir. Doutor Sérgio, quando a gente fala em perda da memória, alguma coisa assim, e ela pode acontecer por diversos fatores, né? Por exemplo, a gente vive num mundo agitado, num mundo cheio de informações, né? A televisão, a informação na palma da mão. Então, às vezes, a pessoa ela fica tão cheia de informações e ela esquece, às vezes, a chave do carro em cima da mesa, e ela, às vezes, esquece uma bolsa. E tudo isso pode não ser falta de memória, pode ser um estresse também, né? Um excesso de informação, de agitação, né? De pressão, até de estresse mesmo que a pessoa esteja passando naquele momento, não é isso? Com certeza. E é importante também a gente procurar as fontes de informações onde nós estamos nos atualizando, né? Nem sempre você ficar em casa faltando um tipo de estímulo, né? Uma leitura, a atividade física, e você esperar também que as informações venham para você, e às vezes selecionadas, ou nem sempre aquelas que podem de alguma forma estimular o seu cérebro de uma maneira mais saudável, né? Então é importante, eu acho que
além das informações passivas que a gente fala, você buscar uma leitura, algo interessante, algo atualizado, e sempre a atividade física, porque, de alguma forma, também, tendo um estilo de vida mais saudável, seu corpo fica mais, vamos dizer assim, menos propenso ao estresse ou qualquer outra alteração, qualquer problema do cotidiano que possa te afetar, e, consequentemente, a memória pode ser uma das áreas prejudicadas. Doutor, quando a gente fala também a respeito de memória, né, e de demência, algumas pessoas, quando a gente é pequeno, eu conheço pessoas que até hoje fazem palavras cruzadas, brincam de jogos, né? Ontem mesmo a gente teve aqui uma personal trainer, a Gisele Pires, e ela estava comentando algo que é importante. Quando você termina dançando na melhor idade, você termina fazendo matemática, porque a dança nada mais é também que matemática. Sim. Tocar um instrumento também é matemática. Tudo isso termina favorecendo a memória, as conexões, né? As sinapses, não é isso? Com certeza. Eu acho que cada pessoa tem uma forma de encontrar o seu meio de se estimular. Eu acho que você tendo prazer em fazer isso com a música, por exemplo, com a leitura, com o esporte, vai te fazer bem. Então, e é importante você fazer o que você goste, porque você vai ter mais estímulo para poder continuar fazendo. E vai fazer bem para o corpo como um todo. A palavra cruzada, o caça-palavras, a leitura, tudo isso serve como um tipo de terapia ocupacional que com certeza ajuda a deixar o cérebro mais estimulado e prevenir, de repente, retardar o aparecimento de alguma doença do ponto de vista neurológico. Para quem está nos assistindo agora, nessa tarde, parou aqui na Rede América TV, obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Eu estou aqui com o Dr. Sérgio Augusto Ramos. Eu queria que o doutor explicasse quais são os principais indícios para a gente compreender que a pessoa está dando esses sinais de demência na terceira idade. Bom, você deu um exemplo importante daquela situação onde a gente esquece a chave do carro, às vezes, pontualmente, não lembra onde deixou um objeto. Isso tudo é bastante comum, pode acontecer. Agora, o problema é quando você começa a ter algum tipo de problema relacionado à memória, que de alguma forma interfira no seu dia a dia. Na segurança. Também na segurança. Por exemplo, a pessoa deixa o gás ligado, esquece de apagar ali a chama, isso já pode prejudicar. Com certeza. A dona de casa, por exemplo, uma vez ou outra, quem nunca já deixou o forno ligado ali, pode acontecer, mas quando começa a acontecer de uma forma recorrente, não é legal. Começa a esquecer a porta de casa aberta, não sabe onde deixou um objeto. E nas pessoas que trabalham, que tem algum ofício, começa a ser perceptível uma certa dificuldade na realização do trabalho que ele já estava acostumado a fazer há muitos anos. Então, assim, aquilo que era considerado normal, habitual, começa a ser prejudicado pelo problema da memória ou alguma parte relacionada a outra parte do cérebro, alguma função cerebral que antes estava tudo bem e começa a prejudicar de alguma forma. Doutor Sérgio, eu estava comentando outro dia com os amigos que é muito importante a gente trabalhar a prevenção. E a ida ao geriatra, ela pode começar já com 20 anos, com 30 anos, não é isso? Sim, a minha paciente mais jovem começou a passar comigo com 14 anos. Hoje ela já tem 20 anos, né? O geriatra é como se fosse um clínico geral. Ele entende as particularidades do idoso, mas ele não deixa de ser um clínico geral. E quanto antes você procurar o geriatra ou algum clínico, por exemplo, você começa a tomar as medidas de prevenção para quando chegar na fase do envelhecimento, na fase mais experiente da nossa vida, você gozar de mais qualidade, né? Mais qualidade de saúde e, consequentemente, de vida também. Doutor Sérgio, outra coisa que é importante a gente falar para quem está em casa é justamente essa questão da vida moderna. A vida moderna nos facilita muitas coisas, mas essa facilidade também é prejudicial, né? Hoje em dia as pessoas elas não fazem contas com uma caneta, um papel ou contando nos dedos, ela já vai no celular, usa a calculadora, né? Ela termina usando a agenda do celular para fazer a agenda do dia todo. Então, tudo isso vai prejudicando também essa questão da memória e dessas questões que estão envolvidas com a demência, vão sendo facilitadores para uma suposta demência.
É bastante interessante esse seu comentário, porque assim, a gente entende que essa situação é bastante complicada, principalmente para as crianças, né? Que deixam de ter algum certo grau de estímulo, seja através dos exercícios de leitura, ou até mesmo deixa de fazer alguma atividade física para poder ficar no computador, no celular. Mas para o idoso, por exemplo, não deixa de ser um tipo de estímulo também, ele começar a aprender algo novo, computador, celular. Então, de alguma forma, estimula a parte cognitiva, a parte motora também, pontual, né? Então, assim, é claro que em excesso não é legal, e ainda mais se for aquele idoso muito ativo e que está passando do ponto, mas eu acho que, de alguma forma, a tecnologia também ajuda no estímulo da parte cognitiva. No idoso também seria interessante. A expectativa do homem, ela mudou, né? A expectativa de vida, realmente, ela é maior por conta do saneamento básico, né? Por conta do acesso aos exercícios, a uma alimentação mais saudável, que hoje só se alimenta mal quem quer, porque a gente tem as feiras públicas que tem ali legumes, verduras no final de feira, né, na hora da xepa, muito mais em conta. Então as pessoas acham que se alimentar bem é de verdade pagar mais caro, e não é. As pessoas criam uma série de rótulos e não precisa disso. Existe alguma alimentação que termina ajudando, algum fator alimentar que ajuda mais nessa não perda da memória e, sobretudo, que não facilite a demência na terceira idade? Bom, você estava comentando sobre a expectativa, né? Atualmente, a expectativa de vida a partir dos 60 anos é de mais 20 ou 22 anos. Então, você vê que aumentou bastante comparado com o passado. Quando nós falamos da demência, o principal fator de risco para a demência é o próprio envelhecimento. É um fator que a gente não consegue mudar, né? Tá aqui. As células elas vão morrendo. Vão. Agora, tem os outros fatores de risco que são modificáveis, são evitáveis. Dentre eles, seria o sedentarismo, com uma consequente risco de obesidade e aparecimento das doenças como pressão alta, diabetes. Isso a gente pode mudar. E você tabagismo, consumo desenfreado de álcool. Com certeza. E são fatores que a gente pode mudar, com certeza podemos mudar, são modificáveis e de alguma forma, se controlados, podem fazer com que a gente não fique doente ou a doença demore mais tempo para aparecer. E com relação à alimentação, pensando mais no idoso, pensaria, sendo mais objetivo, numa alimentação que seja mais rica em proteína e principalmente em fontes de vitaminas, né, como frutas, verduras, mas eu acho que é muito importante o controle da ingesta de proteína no idoso, que com o passar dos anos tem diminuído muito, ele tem uma certa dificuldade por uma série de motivos e pode trazer muita fragilidade para ele e junto da fragilidade tem o aparecimento de diversas doenças, dentre elas as demências. Quando a gente fala a respeito da demência, existe algum tratamento específico ou hoje os tratamentos eles são só paliativos para que aquele paciente ele tenha qualidade de vida? Não, existe um tratamento que ele não cura a doença, mas ele ajuda a controlar e fazer com que a doença demore mais tempo para evoluir. E é muito importante que a doença seja diagnosticada o quanto antes, da forma mais precoce, porque a indicação do tratamento é principalmente nas fases iniciais da doença, quando o tratamento, a medicação surge mais efeito e fazendo com que a pessoa possa viver mais tempo com mais qualidade de vida. A gente hoje tem equipamentos que realmente a ressonância, né, que terminam vendo como que anda a saúde do ser humano de um modo geral. Existe algum exame que dá para a gente detectar a saúde cerebral do ser humano? Existem, no caso da demência, por exemplo, alguns exames de imagem ajudam a mostrar alguns indicativos em algumas partes do cérebro que podem estar relacionadas com a demência, mas não quer dizer que se essas alterações estejam lá, obrigatoriamente a pessoa vai ter a demência. Mas existe uma maior probabilidade, se com essas alterações naquelas áreas específicas do cérebro, se estiverem presentes, podem estar relacionadas a uma doença específica, no caso também a demência. Quando a gente fala também a respeito de memória, né, de demência, existe também algo que pode ser feito no nosso dia a dia para que realmente o cérebro ele funcione de uma maneira mais
plena, porque tem pessoas que ficam realmente nessa zona de conforto, né? Então ela não faz mais exercício, ela não faz nada. Mas tem pessoas que realmente estão na ativa. A gente vê melhor idade hoje, como eu acabei de falar. A expectativa do ser humano ela mudou para 85 anos, por aí. Né? Então, por conta que eu falei do saneamento, da alimentação, né? As pessoas hoje elas vivem debaixo de poluição se quiserem, elas podem optar por uma outra cidade menos poluída. Tudo isso vai mudando. Ela pode ter vida social, que também ajuda nessa questão da memória e da não demência. Queria que o doutor falasse sobre isso. Tá. De fato, ainda mais com a medicina mais moderna, né? Você tem novos exames, novos tratamentos, isso tudo também aumentou bastante a expectativa de vida. Os pacientes no consultório, eles às vezes esperam uma fórmula milagrosa, um remédio que eu prescreva e que eles possam ficar bem de uma hora para outra. Mas não existe, e é difícil. E não tem fórmula mágica. Para você evitar o aparecimento de doenças, é preciso, vai partir de você, do seu esforço em poder ter uma vida ativa, realizando atividade física, pelo menos, no mínimo 3 vezes por semana, um período de, no mínimo, 40 minutos também. Uma alimentação saudável, rica em fontes de vitaminas, minerais, que nem eu disse, também rica em proteína, é importante. É importante a pessoa ser mais ativa, poder tentar ser mais ativa possível, fazendo os exercícios, como a gente comentou, de palavra cruzada, caça-palavra, a leitura, os livros, a vida social é muito importante. Então, no idoso é muito importante que você, numa consulta, perceba se não tem nada de errado, por exemplo, do ponto de vista da audição, que possa prejudicar a socialização do paciente, a interação com outras pessoas, porque é muito importante para que ela possa ficar com o cérebro cada vez mais ativo e para tentar evitar o aparecimento não só da demência, como qualquer outra doença que possa atingir o cérebro, né? Doutor Sérgio, quando a gente fala também a respeito da demência, a gente vive uma alimentação também de ultraprocessados, né? Então, a farinha branca, tem até estudos que diz que o consumo exacerbado de carboidrato, né, à base de farinha branca, favorece ao Alzheimer. Como que está esses estudos? Como que anda toda essa questão? Ou isso é mito? Não, é verdade. É verdade, não só o Alzheimer. Existem vários tipos de demência, né? Eu costumo, a título de exemplo, fazer uma comparação em dizer que, imagina no seu quarto tem uma cômoda com várias gavetas. Essa cômoda nós chamamos de síndromes demenciais. E cada uma das gavetas da cômoda são as demências. A maior gaveta é a demência de Alzheimer. A segunda maior gaveta é a demência vascular, que tem uma associação importante com nossos problemas clínicos que podem estar, nós podemos ter no corpo também, como pressão alta, diabetes, colesterol, e tem muito a ver com a alimentação. Então, assim, o caso da alimentação com processados, rico em carboidratos ou gordura, podem fazer com que nós tenhamos o aparecimento dessas doenças que, de alguma forma, vão lesionar as células cerebrais e você pode ter não só demência de Alzheimer, algum outro tipo de demência, como a vascular também, que às vezes até pode mais ser um difícil AVC. O AVC, a demência vascular costuma vir, às vezes, pós um AVC, né? Mas você, além da demência, você pode ter o AVC, o infarto também. São algumas doenças em consequência dos nossos hábitos, né? Perfeito. Tem perguntas dos nossos telespectadores. 0 operadora 11 98384 1466. Pergunta na tela. Boa tarde. Minha mãe está começando a dar sinais de lapsos de memória neste último mês. Ela tem 72 anos. Estou começando a ficar preocupada. Ela sempre foi muito ativa e saudável. Qual a probabilidade dela estar desenvolvendo demência? Quem pergunta é Manuela Campos, de Teresina, Piauí. Muito obrigado, Manuela, pela pergunta. É uma pergunta importante, interessante. E eu acho que o convívio com a sua mãe vai, de alguma forma, demonstrar se, de fato, esses lapsos de memória são algo pontuais ou pouco importantes, ou se, de fato, podem estar relacionados a uma doença. Se, por exemplo, esses lapsos de memória começarem a ficar cada vez mais frequentes, começar a perceber que, de alguma forma, ela está tendo alguma dificuldade em executar as coisas que ela costuma fazer em casa normalmente, que ela fazia tão bem na hora de cozinhar, na hora de fazer uma limpeza, e está tendo uma certa dificuldade,
como não tinha antes. E se de alguma forma isso também, o exemplo também, quando a pessoa fica muito repetitiva, sempre fala a mesma coisa mais de uma vez, pergunta sempre algumas coisas mais de uma vez. Então, acho que as situações do dia a dia vão começar a ficar diferentes por conta desses, a princípio, lapsos de memória que podem, de alguma forma, ficar mais permanentes de repente. 0 operadora 11 98384 1466, pergunta na tela. Olá, doutor Sérgio. Qual o principal tipo de demência na terceira idade? Quem pergunta é Tomás Novaes, de João Pessoa, Paraíba. Obrigado, Tomás, pela pergunta também. Lembra que eu comentei do exemplo da cômoda? Então, nós temos a cômoda e a maior gaveta é a demência de Alzheimer. Então, a principal demência na terceira idade é a demência de Alzheimer. 0 operadora 11 98384 1466, pergunta na tela. Podemos prevenir demência? Como saber antes de acontecer? Quem pergunta é a Natália Barbosa, de Cariacica, Espírito Santo. Obrigado pela pergunta, Natália. Podemos prevenir. Aquela listinha que a gente tem que fazer para tentar ter uma vida saudável, que vale para qualquer tipo de doença, também vale para o cérebro. Então, atividade física, alimentação saudável, leitura, vida social ativa, são principais fatores que vão nos ajudar caso a gente, de repente, não ficar doente, ou se for ficar doente, se a genética, de repente, de alguma forma, for um outro fator de risco, vai fazer com que a doença venha a acontecer de uma forma mais tardia. 0 operadora 11 98384 1466, pergunta na tela. Doutor, meu pai já está na fase de demência avançada e a comunicação e os cuidados estão cada vez mais difíceis. Porém, em alguns momentos ele demonstra reação quando colocamos música para ele escutar. Há alguma correlação? A música pode aliviá-lo? Quem pergunta é Rebeca Isabelle Marina Melo, de Maceió, Alagoas. Obrigado pela pergunta, Rebeca. Com certeza. Nós, quando vamos no médico, nós sempre procuramos um remédio específico para ver se consegue resolver o nosso problema. Só que além do remédio, existem outros tratamentos alternativos, que a gente chama de não farmacológicos. E a musicoterapia, esse é o nome da música, quando nós ouvimos, ela age especificamente na região do cérebro chamada hipotálamo, que de alguma forma ela ajuda a animar a pessoa, deixar mais bem-humorada. Como também existem outros tratamentos, como a PET terapia, que é a terapia com animais, a própria atividade física, a meditação. Então, com certeza, de alguma forma, a música, nesse caso, está ajudando bastante seu pai a ficar mais tranquilo. E é uma forma de tratamento alternativo. Quero agradecer demais a presença do Dr. Sérgio Augusto Ramos, que é médico geriatra. Certamente vai voltar ao nosso programa, porque falar de geriatria vai de encontro ao nosso público, que em sua grande maioria é da melhor idade. Eu acho que a televisão tem esse papel e o médico também, que vem gentilmente aqui numa tarde, dispõe de um tempo para informar os nossos telespectadores, merece sempre estar com a gente. Perdão, sempre estar com a gente. Vou passar aqui o contato do Dr. Sérgio Augusto Ramos, que é o Instituto Belzac Especialidades, Instituto Belzac Especialidades lá no Instagram. Também geriatria _foco, geriatria _foco, né? E também o Geriatria em Foco sp.com.br, Geriatria em Foco sp.com.br. Doutor Sérgio, muito obrigado. Seja sempre bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz pelo convite e fico à disposição qualquer outra oportunidade. Muito obrigado. Mesmo, e um abraço para sua esposa que já esteve no programa. Pode deixar, muito obrigado. Obrigado. Nós vamos para um rápido intervalo, na volta tem mais de Te Feito. Até já.